Gente, cuidar da saúde bucal é importante em todas as fases da vida, né? Inclusive para mães e bebês. Uma área da saúde importante, mas que às vezes acaba sendo esquecida. Olha essa iniciativa de uma dentista de Joinville. Ela decidiu lançar livros digitais sobre o tema para levar informação de qualidade de um jeito acessível. Aos 2 meses de vida, é no colo da mãe que o Rodrigo encontra o primeiro mundo dele. Aconchegante e cheio de descobertas. Ser mãe sempre foi um sonho de criança, né? Então, a chegada do Rodrigo, eu digo que nasceu uma nova Karine. Ele me mudou totalmente. Numa fase cheia de novidades, cada detalhe importa. E um dos cuidados que mais influenciam na saúde do bebê, e por vezes não é lembrado, é a saúde bucal. Mas no caso da Karine, sempre foi uma prioridade. É um pouco difícil para ele, porque ter alguma coisa na boca ainda é estranho, né, filho? Mas ele está se adaptando. Eu acho que é importante porque a gente começa a criar uma rotina a partir de agora, né? As mães cuidam dos filhos, mas nem sempre da própria saúde. Entre consultas, exames, organização da casa e a expectativa pela chegada do bebê, a mulher costuma colocar as próprias necessidades em segundo plano. Após estar gestante, né, pesquisando muitos conteúdos, eu tomei esse conhecimento e também da sua importância, né? O mesmo caso acontece com outras gestantes ou mamães de primeira viagem. Foi observando exatamente isso no dia a dia de postos de saúde de Jaraguá do Sul e de Joinville, que Roberta percebeu que informação boa precisa circular. E que quando chega de forma simples, diminui a insegurança de quem está vivendo um dos momentos mais intensos da vida. O corpo da mulher ele passa por muitas transformações para gerar uma nova vida, né? E essas transformações podem acarretar transformações na saúde bucal ou não. Se a gente acha alguma cárie ou uma gengivite já no estágio inicial, a gente previne para que ela não acabe evoluindo para uma doença periodontal, onde a gente pode ter perda óssea, perda dental. Foi pensando nisso que Roberta lançou 2 e-books sobre esse tema. Com preço acessível, a principal intenção dela é levar informação clara e de qualidade para mais mulheres. Ela acredita que saúde bucal não começa no primeiro dentinho, e sim com a primeira informação. Uma rotina simples que vai muito além do sorriso e faz diferença no bem-estar de toda a família. A minha ideia surgiu realmente disso, de ver, né, essas gestantes que precisariam de uma orientação, né? Muitas, a gente fala em tratamento odontológico, elas não agendam por receio. Então, assim, para tranquilizá-las, né, e também para falar um pouquinho dessas alterações que podem acontecer no corpo delas e que são normais. Quem já está com a gente, doutora Thalita Tonin, seja bem-vinda. Bom dia, Marta. Vamos lá, informação para Santa Catarina. Isso aí, quadro Família em Sintonia. Doutora, chupeta, ela não é recomendada e traz mais prejuízos do que benefícios, a gente já sabe. Só que muitos pais já deram, agora estão tentando fazer essa retirada. Como fazer isso de forma respeitosa aí para a família toda, né? Bom, gente, a retirada da chupeta, ela envolve muito mais do que tirar um objeto da rotina. Ela envolve a decisão e a coragem dos pais. Muitas famílias precisam se sentir assim preparadas também para deixar essa chupeta ir embora. Até mais que a própria criança às vezes, porque a chupeta ela acompanha momentos de choro, de aconchego, de exaustão dos pais. Ela virou aí quase uma salvação nos momentos difíceis. Mas vale a pena retirar sim por volta dos 2 anos. Porque ela aumenta a incidência de cáries, ela cai no chão, vai para a boca e aí aumenta infecções respiratórias de repetição, porque carrega muitas bactérias. Ela também prejudica o desenvolvimento da face, do maxilar, afeta a fala, porque muitas crianças ficam com preguiça de articular com a chupeta na boca e altera até a acomodação dos dentes, trazendo os problemas ortodônticos mais para frente. Para fazer essa retirada, gente, de forma respeitosa, o primeiro passo é entender
o choro vai acontecer. Não dá para esperar, Marta, que a criança vai agradecer dizendo obrigada, papai e mamãe, por tirarem a minha chupeta, né? Ela vai chorar, ela está perdendo algo que acalma. E é exatamente aqui que os pais entram como fonte de amparo e amor. Geralmente a criança chora 2 ou 3 dias, mas isso não significa trauma, fiquem tranquilos. Significa que ela está enfrentando o processo. E ajudam muito os rituais de despedida. Então, por exemplo, dá para enterrar a chupeta lá no jardim e plantar uma flor. Dá para trocar agora com o Papai Noel por um passeio ou um brinquedo simbólico. Ou até amarrar num balão e deixar subir pelo céu. Existe um ponto aqui também essencial, Marta, ó, coerência dos pais. Não adianta retirar a chupeta e a criança chora e daí na noite o pai já sai para comprar ou no dia seguinte para comprar outra, né? Então a diferença está justamente em manter essa decisão com presença, com acolhimento, com aquela firmeza amorosa necessária. Bom, falando de escovação, doutora, é comum a criança pequena resistir à escovação? O que os pais precisam entender sobre essa fase? Gente, os pais precisam entender que na idade aí entre 1 e 3 anos, o cérebro da criança, ele está ainda treinando a autonomia e controle. Então, qualquer cuidado em que o adulto invade um pouquinho o corpo dela, ali na hora de vestir, trocar a fralda, limpar o nariz, escovar os dentes, pode gerar uma resistência. A criança não está desobedecendo, tá? Ela está praticando independência. E tem mais. Nessa idade, existe aquela hipersensibilidade oral, sabe? Então, escovar os dentes às vezes gera incômodo, coceguinhas. Então, os pais precisam saber. Primeiro, não é birra, tá? É desenvolvimento. Segundo, não é pessoal. Ela resiste porque ela ainda não entendeu a verdadeira necessidade da escovação. E terceiro, isso passa com rotina, com um pouquinho de brincadeira, paciência. E quando os pais, ajustam essa expectativa para que isso é normal, trazem calma, previsibilidade para a escovação, ela deixa de ser essa batalha e vira um hábito que a criança vai aprendendo pouco a pouco no dia a dia. Bom, o que os pais podem fazer, eu fico me perguntando, para evitar brigar na prática mesmo, né? Evitar forçar a criança na hora de fazer escovação. É importante, gente. Existem 3 pilares que funcionam muito melhor do que brigar, forçar ou então segurar a criança na hora de escovar os dentes. O primeiro é transformar em brincadeira. Então, abrir o portão do sorriso com uma chave imaginária, procurar ali na boca os monstrinhos do açúcar, simulando e dando nome para eles, né? Usar uma música específica de 30 segundos para escovar. Outro pilar é dar pequenas escolhas dentro do limite para a infância. Então, a criança não decide se escova, mas ela poder decidir e ter que escolher ativa o modo raciocinar e pensar. Então, desliga aquele modo choro e birra no cérebro. Então, diga, qual escova você quer? Qual música você prefere? Prefere começar em cima, nos dentinhos ou embaixo? Então, aqui também é legal ter escovinhas para as crianças brincarem na hora do banho, brincar com as bonecas, com os dinossauros, ir se divertindo enquanto ela entende como é importante usar. A participação reduz essa resistência. E o terceiro pilar é escovar junto e finalizar você, que é adulto. O método colaborativo sempre funciona. Então, primeiro ela brinca de escovar e depois o adulto finaliza ali de forma rápida e gentil, fazendo aquela última varrida no dente. Vale também sempre ajudar a escovar os dentes do papai, da mamãe ou até do cachorrinho, do pet, não é legal? E o fator que mais ajuda é a previsibilidade. Se a escovação acontece sempre no mesmo momento, como depois do banho, o cérebro entra no modo rotina e a criança aceita muito melhor. Gente, espero ter ajudado as famílias. Eu estou sempre aqui no Família em Sintonia e também lá no Instagram, no @Thali_positivacão. Espero vocês. Sempre incrível aprender contigo, Thalita, doutora Thalita Tonin, ao vivo aqui com a gente. Daqui a 15 dias tem mais, né? Sempre tem. Até lá!